Então, o seguinte, primeiro que eu separei aqui, objeto quadrado de 1 metro de lado está posicionado diante de um espelho esférico de raio de curvatura 4 metros. Os pontos V, F e C são respectivamente vértice, foco e centro de curvatura do espelho, côncavo e gaussiano, como mostra a figura. Então, bem aquele que a gente trabalhou bastante, né, pessoal, que foi construção de imagens em espelhos côncavos ou convexos, só que tem um detalhe, né? A gente, no final do estudo dos espelhos, se debruçou bastante sobre o estudo analítico, lembra? A equação, 1 sobre F igual a 1 sobre P. E aqui não, o que a gente está tratando, na verdade, é de um problema mais básico envolvendo exclusivamente raio de luz. Tá? Talvez a dificuldade do problema é que ele deu para a gente um objeto extenso. Tá? A gente trabalhou bastante com flechinhas, né? Colocava um objeto simplesmente orientado aqui na frente e esse objeto a gente queria construir a imagem dele e aí usava aqueles raios notáveis, né? Paralelo, foco, centro de curvatura, vértice para construir a imagem. Nós vamos fazer isso também, utilizar esses raios notáveis aqui, só que agora eu tenho um objeto extenso. E nesse objeto extenso, o Betão vai fazer o seguinte com vocês, tá? Vai pegar primeiro aqui, ó, o objeto que eu tenho, tá? Essa parte de trás do objeto aqui atrás, a gente enxerga que tem um segmento ON. Eu primeiro vou determinar a imagem do segmento ON. Depois que eu tiver a imagem do segmento ON, aí eu vou determinar a imagem do segmento MP. Todo mundo enxergando aí, pessoal, que tem um objeto mais próximo do espelho, outro objeto mais distante. Então nós vamos construir as duas imagens, certo? Eu vou começar primeiro, de propósito, com o objeto que está sobre o centro de curvatura. Por quê? Aqui dava para dar um pulo, honey. A gente podia lembrar do seguinte, o objeto que está exatamente no centro de curvatura, a imagem também fica sobre o centro de curvatura, só que real e invertida. Se tu lembrasse disso, já economizava metade do caminho, tá? Mas eu vou fazer essa construção com vocês, tá? Então, utilizando conceito de raios de luz, tá? Eu vou pegar esse objeto vermelho que está ali atrás, que é a parte de trás do nosso quadradinho, e construir a imagem. Escolhe um raio aí, vai pro Betão. Paralelo foco, cara. Cansamos de usar esse paralelo foco, tá? Então, vou pegar aqui atrás o objeto com a extremidade em N e construir o raio paralelo ao eixo principal. E a gente sabe o seguinte, né? Esse raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele tem que passar pelo foco. Então, constrói bonitinho aí, ó, o raio refletindo e passando pelo foco, mais ou menos nessa direção que o Betão indicou aqui pra gente. Ó o paralelo foco aí, gente. Ok? Incidiu paralelo ao eixo principal, refletiu passando pelo foco. Outro raio, a gente gostava bastante de usar o paralelo foco e, se possível, o foco paralelo, tá? Então, vou trabalhar agora com o raio que incide passando pelo foco. Ó, 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 raio que incide passando pelo foco vai refletir paralelamente ao eixo principal. Então, tá aqui, ó, o raio incidindo na direção do foco e refletindo paralelamente ao eixo principal. Querida, foi bom ter feito esse aqui, porque com o papel quadriculado, olha que bonito que ficou a imagem. Se tu caprichar, vai aparecer a imagem bem certinho embaixo do objeto. Ok? Então, esse segmento vermelho, objeto que está aqui em cima, ele vai aparecer a imagem dele aqui embaixo. Tudo bem? Essa primeira construção, pessoal, é a construção, então, do NO, que aparece aqui. Agora a gente vai para a construção da imagem do MP, que é aquele que está na frente em roxinho, beleza? Para o desenho não ficar muito carregado, eu vou tirar os raios verdes, a gente já determinou a imagem e eu vou fazer a construção agora do roxinho, tá? Então, só para o desenho não ficar muito carregado, gente, eu vou tirar os raios, então, do vermelho e vamos para a construção do roxinho. Roxinho não, Betão, tu botou preto aí, Betão. Aqui é o preto, tá? MP, tudo bem? Vamos para a construção, então, agora da imagem desse preto. Olha só. Vou pegar o raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, a partir de M, e aí reflete passando pelo foco, tá? Construção passando pelo foco, mais ou menos nessa direção aqui. Tudo bem? E a outra, o outro raio que eu vou pegar vai ser o raio de luz que vai incidir passando pelo foco. Esse cara que vai incidir passando pelo foco, ó, vai refletir paralelamente ao eixo principal. Tá aqui o raio refletindo paralelamente ao eixo principal. E aí a gente tem a imagem desse MP aqui, ó,
cruzou nesse ponto, então está aqui a imagem do MP. Então vai deixar achurado aqui pra gente, pessoal. Primeiro, o objeto, ó, tá aqui em roxinho, então, o nosso objeto, tudo bem? Entre o segmento preto e o segmento vermelho. Foi? Qual que é a área do objeto? 1 metro quadrado, né? Quadradinho ali que tem lado 1, então 1 por 1, 1 metro quadrado, tudo bem? Agora o seguinte, ó, eu vou deixar aqui uns pontinhos para indicar, pessoal, a área da imagem. De novo, entre o segmento vermelho e o segmento preto, eu tenho essa área que aparece aí pra gente. E essa área que aparece aí vai valer quanto? Acompanha comigo agora. Ó, vamos fechar um quadradinho aqui? Quanto é que tem esse quadradinho aqui? 1 metro quadrado. 1 por 1. E esse quadradinho aqui? 1 metro quadrado. 1 por 1. E aí olha o que sobrou. Um triângulo e mais um trapézio. A gente consegue enxergar que esse triângulo, olha para o quadro aqui comigo, ó, esse triangulinho que está aqui, se eu pegar ele e rodar, ele vai encaixar certinho ali embaixo. Certinho. Ok? Ou seja, a área desse trapézio mais a área desse triângulo, isso aqui vai ser também 1 metro quadrado. Então, só para reforçar, gente, aqui eu tenho 1 metro quadrado, aqui eu tenho 1 metro quadrado, e se eu pegar esse triangulão que aparece aqui, que é um trapézio mais um triangulinho, eu tenho mais 1 metro quadrado. Qual que vai ser a área da imagem, então? 3 metros quadrados. Estamos bem? Então, área da imagem, 3 metros quadrados. De novo, a área da imagem pra gente. Olha só, aqui um quadradinho de 1 metro quadrado. Foi? Aqui, mais um quadradinho de 1 metro quadrado. Esse aqui não chega a ser um quadradinho, né? Mas se eu pegar o triângulo e encaixar nesse pedaço, ele vai encaixar certinho, vai fechar mais um quadradinho de 1 metro quadrado. Tudo bem? Pra frente? Bora. Um corpo A de massa 4 kg, outro corpo B de massa 10 kg e uma polia constituem um arranjo como representado na figura a seguir. Ó a figura aí pra gente, ok? Então tem o corpo A, o corpo B, uma polia aqui no meio e 2 dinamômetros. Aliás, 2 tipos de dinamômetro diferentes aqui. Tem um dinamômetro, pessoal, ó, de tração, né, que a gente vai colocar nesse fio. Se eu vou instalar esse dinamômetro em um fio, que força que ele vai ler? Tração, ok? E tem um outro dinamômetro aqui, ó, que parece aquele que a gente tem no banheiro, né? No banheiro tem uma balança de compressão. A balança de compressão vai fazer a leitura da massa. Na verdade, ela vai ler a normal e dividir por 9,8. Quando a gente pega a normal e divide por 9,8, eu vou ter uma aproximação muito boa da massa do corpo, tá? Mas a balança de compressão é esse dinamômetro de compressão que está aparecendo aqui pra gente. Tudo bem? Legal. Dito isto, né, corpo A, corpo B, aí são feitas 2 experiências e registrado o valor da intensidade da força no dinamômetro 2. Experiência 1, indicação no dinamômetro 2 de 40 newtons. Experiência 2, indicação no dinamômetro 2 de 52 newtons. Tudo bem? Aí a gente tem que, né, depois avaliar as afirmativas aí. 1, 2, ele quer saber sobre tração. Nós vamos aproveitar e explorar bem esse problema agora, ok? Bom, vamos por partes. Dinamômetro 2. Qual é a força que ele vai ler mesmo? Vocês falaram agora um pouquinho aí. Tração. Ele está ligado no fio, ele vai ler tração. Gente, estão enxergando que eu tenho só um fio aqui? Então, o que vai acontecer é o seguinte, né? A tração vai atuar sobre o corpo A e eu vou representar aqui, ó, força de tração. A tração vai atuar sobre o corpo B e o Betão vai representar aqui também a força de tração. A leitura no dinamômetro 2 é a tração, que atua nos 2 corpos.
Sobre o corpo A, mais alguma força atuando além da tração? Peso. Tá na Terra, tem peso, né, Betão? Aqui, ó. Peso do corpo A. Sobre o corpo B, mais alguma força além da tração? Peso de B. Mais alguma? Normal. Aqui a gente vai ter uma força normal também. Quem é que executa essa força normal sobre o corpo B? A balança. Aquele dinamômetro que está ali embaixo, tá? Quando você sobe em cima dele, você pressiona ele para baixo e aí vai ter uma reação dele sobre você de mesma intensidade, ok? Então, sobre o corpo B, a gente tem 3 forças, normal, tração e PB. Sobre o corpo A, 2 forças, tração e PA. Ok? Legal, vamos para frente. Experiência 1. Ó a experiência 1 agora. Ele falou pra gente que a experiência 1, qual era a leitura no dinamômetro 2? 40. Então tá, olha só, experiência 1. A tração é igual a 40 newtons. O querido deu pra gente o valor dos pesos. Deu as massas, né? Mas a gente já sabe o peso, tá? Betão vai deixar indicado aqui em cima pra gente, ó, o peso de A vale quanto? Se a massa é 4, a massa é 4? Peso 40 newtons. E o peso de B, se a massa é 10, o peso de B é igual a 100 newtons. Lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade, né, pessoal? Tudo bem? Olha a situação 1. Eu tenho uma tração de 40 newtons. Sobre o corpo A, além da tração de 40 newtons, qual é a outra força que atua? Peso de A, que vale quanto? 40 newtons. Tira uma conclusão aí para mim. Na situação 1, o que está acontecendo com o corpo A? Equilibrou. Estão enxergando isso? 40 para cima, 40 para baixo, quer dizer que o corpo A está em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? Força resultante igual a 0. Ah, Betão, então o corpo A está parado, né? Está parado? Não necessariamente. Quando a força resultante é igual a 0, gente, vamos fazer um Just to Remember? Leis de Newton. Primeira, inércia. O que dizia inércia pra gente? Tendência natural dos corpos permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme enquanto a força resultante for igual a 0. Aqui eu tenho força resultante igual a 0. Eu tenho 2 opções, ok? Pode acontecer repouso? Pode. Mas pode acontecer também movimento retilíneo e uniforme. Vamos lembrar que o movimento retilíneo e uniforme também é uma situação inercial, ok? Onde a força resultante é igual a 0. Gente, o que pode acontecer com esse elevador, então, enquanto a resultante é igual a 0? Pode estar parado? Pode. Pode estar subindo com velocidade constante? Pode. Pode estar descendo com velocidade constante? Pode também. 3 situações para ele. Ok? Ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme, ou de subida, né? Ou movimento retilíneo uniforme de descida. Tudo bem? Bom, vamos continuar com a situação 1. Tá, do corpo A, a gente consegue afirmar isso. E o corpo B? Bom, se o corpo A tem força resultante igual a 0, quer dizer que ele está com aceleração igual a 0, tá? Força resultante, vamos lembrar o seguinte, né? Ó, força resultante, segundo a lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração. Se a resultante é 0, então a aceleração é 0 também. Não acelera nem para cima, nem para baixo. O corpo B também, porque está todo mundo dentro desse mesmo pacote, certo? Se eu não tenho aceleração para o corpo A, eu também não vou ter aceleração para o corpo B, ok? Então tá, o que a gente pode escrever do corpo B agora, gente? Olha para as forças aqui, ó, e analisa o equilíbrio para mim de forças, para que a resultante seja 0. O que tem que acontecer? Força que tem para cima tem que equilibrar as forças que tem para baixo. Quais são as forças para cima? Normal mais tração. Quais são as forças que tem para baixo? Peso de B. Consigo calcular normal?
Consigo, né? Tá? Quanto é que vale a tração ali, gente? 40 newtons. Então, normal mais 40 newtons igual a peso de B, que vale 100. Ou seja, normal igual a 60 newtons. Gente, o corpo B também está em equilíbrio, também tem força resultante igual a zero, também tem aceleração zero, também pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ok? E a gente não sabe para onde ele está se movimentando, para cima ou para baixo, porque ele não falou simplesmente. Tá? Pode estar subindo, pode estar descendo também. Até aí tudo bem? Acho que o item 1, a gente está bem agora no item 1. Né? Já dá para começar a olhar ali nas letrinhas aonde que está mais perto do que a gente viu aqui. Só que tem o item 2. O que o item 2 falou para a gente? Cadê o item 2, você? Item 2. Indicação no dinamômetro agora de 52 newtons. Quanto é que vale o peso de A? 40. Quanto é que vale a tração? 52. Vamos escrever isso. Ó a situação 2 agora, gente. Aqui, ó, situação 2. Agora eu tenho uma tração igual a 52 newtons e o peso do bloco A continua igual a 40 newtons. Conclusão, força resultante igual a zero? Não. O que vocês estão percebendo aqui? Força resultante vale quanto? 12, né? E aponta para onde? Para cima ou para baixo? Para cima, ok? Então, a gente pode colocar aqui, ó, força resultante igual a 52 menos 40. Força resultante igual a 12 newtons. A intensidade dela é 12 newtons. Guarda. Para onde ela aponta? Se a tração é maior que o peso, para onde aponta a resultante? Para cima. Ó, boa. Força resultante, então, aponta para cima. E aí o seguinte, para onde aponta a aceleração? Se a resultante está apontando para cima, o que isso quer dizer? Que o elevador sobe? Força resultante para cima, pessoal, indica o seguinte, tá? Tem uma grandeza física que está sempre junto com a força resultante, que é a aceleração. Se a resultante está para cima, automaticamente a aceleração está para cima também. Então, acelera para cima. Esse elevador sobe? Interrogação. Não. Por enquanto eu não sei. Querida, pode acontecer desse elevador subir? Pode. Uma possibilidade é a seguinte, tá? Ó, ele se movimentar para cima, ele ter velocidade para cima e aceleração para cima. A velocidade aumenta ou diminui aqui? Aumenta, né? Está subindo e tem uma aceleração para cima. Ou seja, é um movimento retilíneo acelerado. Sobe acelerado. Vou botar em laranja agora, tá, Haney? Ó, em laranja. Ou tem uma outra possibilidade. Também podia acontecer o seguinte: a força resultante está para cima, a aceleração está intimamente ligada com ela, está para cima também. Eu posso ter velocidade para baixo? Posso. Movimento retilíneo retardado. Cara, isso aqui acontece em duas situações. A resultante está para cima, acontece em duas situações. Ó, primeiro, quando sobe acelerado. Quando que o elevador sobe acelerado? Então, tu entrou, né, querido, no elevador, apertou 10º. Quando tu apertou 10º, o elevador fecha a porta e inicia o movimento de subida. Quando ele inicia o movimento de subida, ele acelera. E a gente sente uma carga, né, de mais peso. Entre aspas, né? O peso continua o mesmo. Mudou a sensação de peso, a força normal, ok? Quando ele acelera para cima. Essa situação aqui, sobe acelerado. Só que tem mais uma situação que a gente se sente, entre aspas, mais pesado também, que é quando ele desce retardado. Como assim desce retardado, Betão? Tu estava lá no 10º andar, apertou térreo. Aí ele vem descendo, vem descendo, vem descendo. Quando ele chega no térreo, o que ele faz? Freia. Ele está indo para baixo e freia. Nesse instante que ele está indo para baixo e freia, a gente também se sente mais pesado,
se sente com uma carga maior, ok? Então, as duas situações são possíveis. Não posso concluir que o elevador sobe nem desce. Ele pode subir acelerado ou ele pode descer retardado. Ok? Bom, a gente estudou aqui, pessoal, só o caso A, né? Eu posso estudar também o caso B. Aliás, no caso A, o Betão não concluiu aqui, ó. Eu podia ter determinado também a aceleração, né? Agora que eu tenho a força resultante sobre o A, permite o seguinte, a gente aplicar o princípio fundamental, força resultante igual a massa vezes a aceleração, a resultante é 12, a massa era 4, é isso? 4 quilogramas vezes a aceleração. Então, a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? A aceleração, então, do bloco A. Na verdade, é a aceleração do bloco A, a aceleração da polia, a aceleração do elevador, a aceleração do bloco B, a aceleração do dinamômetro. Todo mundo vai ter que estar subindo com a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Outra coisa. Betão fez o estudo do bloco A. Dá para estudar o B também, tá? Vamos ver como é que fica o B? Para o bloco B, o que a gente podia analisar no bloco B? Bom, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Gente, para onde que ele está acelerando? Aqui, ó, tem a intensidade agora, 3 metros por segundo ao quadrado e para cima, ok? Então, sobre o bloco B, eu vou ter que ter aceleração para cima, ou seja, força resultante para cima. Na hora que for analisar a resultante aqui, ó, quem é maior, essas duas forças para cima ou a força para baixo? As duas para cima, para ter resultante para cima, ok? Então, eu posso escrever o seguinte, olha só, a força resultante vai ficar N mais T, a soma das forças para cima, menos a força que a gente tem para baixo, que é o peso de B, igual a massa de B vezes a aceleração. E aí a gente conhece um monte de valor, agora vamos começar a substituir, que aí a gente consegue chegar também na intensidade da normal. Olha só, normal mais. Quanto que valia a tração no segundo caso, gente? 52, né? Tração igual a 52. Ó, 52. O peso de B é de 100 newtons, igual a massa B, 10 vezes a aceleração. E aí vai sair a normal que atua sobre o bloco B. Gente, a normal, só lembrando, né? É a leitura do dinamômetro 1. Pula cerca, troca sinal, pá, xiriguidum, vai ficar normal igual 100 mais 30 menos 52. Me ajuda aí. Normal igual a, turma da calculadora, 7, 8? Vê se é isso. Agora acho que a gente consegue se localizar ali, tá, pessoal? O que tem de correto aí? Na primeira situação, a gente tinha tração igual a 40 newtons, e aí chegamos na leitura do dinamômetro 1, né? A gente chegou em 60 newtons, foi isso? Eu apaguei agora aquela parte ali, né? E aqui na situação 2, a gente tem normal de 78 newtons, aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tinha uma letra falando isso, agora não lembro qual. E? Não, B. É isso, né? B, gente. Tudo bem na B ali? Para frente. Gente, o problema do paraquedista, tá? A gente vai explorar ele mais ainda durante o ano, mas esse problema aqui, ele começou já um tempinho atrás, o UFSC cobrando, o DESC, o FP, já apareceu em um monte de lugar e o Enem foi o último aí que andou inventando de colocar o problema do paraquedista. Então vamos entender um pouquinho, né, esse problema do paraquedista. Em um dia sem vento, ao saltar de um helicóptero em repouso, um paraquedista cai verticalmente, aumentando sua velocidade até atingir a velocidade limite, velocidade terminal, também recebe esse conceito de terminal, que permanece constante. Há duas forças aplicadas no paraquedista: o peso de direção vertical e sentido para baixo e a resistência do ar de mesma direção e sentido oposto à da velocidade vetorial.
Ah, tá, né? Quando a gente pula de paraquedas, pula do helicóptero, né? Tá? Antes de acionar o paraquedas, tu vai caindo e fica sob a ação da força-peso, mas também passa a entrar no problema uma resistência do ar, ok? Continuando. Sabe-se também que, durante esse movimento, a resistência do ar é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Gente, não precisava, assim, de forma maluca, saber essa equação. Mas o Betão vai deixar aqui pra gente, tá? A força de resistência do ar, ela é igual a BV quadrado. Não precisava saber ela. Ele falou aqui que é proporcional à velocidade. E isso vai ter consequências depois na hora de analisar os gráficos, ok? Mas o seguinte, eu estou só completando aqui, porque esse B é um fator que depende do ar, principalmente, e da geometria quando o cara está em queda livre. Por quê? Já viram salto de pessoal de paraquedas? Volta e meia tem na televisão os caras pulando de paraquedas, e ele pode pular de paraquedas assim, ó. Ó, ó. Cara, quando o cara pula de paraquedas dessa forma, tá? Ele vai fazer um furo no ar e olha para a área de contato. É mínima. Aliás, quando o paraquedista quer controlar a sua área de contato, o que ele faz? Desculpa, controlar a área de contato não, controlar a velocidade, né? Ele aumenta a área de contato. Essa perna era para estar aberta também, né? Enquanto o cara está caindo aqui, ele vai aumentar a área de contato. A gente vai mexer exatamente em fatores geométricos na resistência do ar, tá? E o seguinte, né? A gente pula de paraquedas, chega um certo instante que tu precisa acionar o paraquedas. E quando tu aciona o paraquedas, aumenta ainda mais a área de contato ou diminui? Aumenta, né, cara? Porque aí entra aquele colchão lá em cima, né? Que vai acabar aumentando bastante a área de contato. E aí a gente diminui a velocidade também por causa da área de contato, ok? O Betão vai fazer aqui duas ilustrações pra gente, tá? Mostrando antes de acionar o paraquedas e depois de acionar o paraquedas. Tá? Só para concluir, né? No instante em que o paraquedas é aberto, TA é quando acionou o paraquedas, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade constante, que possibilita a aterrissagem em segurança. Qual dos gráficos representa a força de resistência do ar? Então nós vamos começar com o seguinte, tá? Pulou do paraquedas. Força imediatamente após sair do helicóptero. Forças que atuam sobre o corpo. Peso. Essa aqui ainda não começou, porque ela depende da velocidade. Se a velocidade for zero, a resistência do ar é zero, ok? Então, a gente começa o problema assim, ó, só com o peso. Aí o Betão vai considerar agora o seguinte, passou 10 metros. Mudou o peso? Não, né, cara? O peso continua o mesmo. Só que quem começa a entrar no problema depois de 10 metros? A resistência do ar, tá? Então, o Betão vai colocar aqui pra gente agora uma força de resistência do ar. Então, vai ter uma força de resistência do ar que vai aumentar com a velocidade. À medida que a velocidade aumenta, a força de resistência do ar aumenta também. Ok? Legal. Só que aí o seguinte, pessoal, essa força de resistência do ar, ela pode aumentar até um determinado valor. Ela pode aumentar até o instante que não acionamos o paraquedas ainda, tá? Tá aqui a força peso para baixo e ela pode aumentar até o instante que ela se equilibra com o peso. Por quê? Fisicamente e na prática, né, a gente tem o seguinte, tu vai em queda livre e a resistência do ar aumenta, quer dizer que a tua velocidade passa a não aumentar tanto. Só que eu não posso ter a resistência do ar maior que o peso, senão o que ia acontecer era freia. Se começa a aumentar muito essa resistência do ar, ele ia frear. E não é isso que acontece na prática. A gente sabe, né, que um corpo em queda livre, ele pode aumentar a velocidade até um determinado valor, mas ele vai continuar com aquela velocidade. Ele não vai começar a frear do nada, tá? Então, essa força de resistência do ar, ela tem um limite que é ficar igual ao peso.
no segundo quadro. Agora vamos acionar o paraquedas. Até aqui eu tenho a primeira parte, tá? Então a resistência do ar começa de um valor igual a 0 e vai para um valor até igual ao peso. Agora vamos acionar o paraquedas. Gente, quando a gente aciona o paraquedas, entra uma área bem maior agora de contato. E aí a gente mexe principalmente nesse B que está aqui, tá? Então o peso continua igual, só que agora, né, devido a essa área de contato bem maior, a gente vai aumentar a resistência do ar. Ok? Então, nessa condição, enquanto o cara estava em queda livre, eu tinha a resistência do ar igual ao peso, no limite. Mas daí quando tu aciona o paraquedas, cara, aí tu aumenta a área de contato bastante e a gente dá um boom nessa força F aqui. Só que o seguinte, ela não pode. Quando tu aciona o paraquedas, do nada tu para no ar e começa a subir? Paraquedista acontece isso? Não. Por quê? Tem esse pico na força F, mas ela vai buscar o equilíbrio novamente. Como assim buscar o equilíbrio? Ela vai buscar uma situação onde ela fica igual à força peso. Então, novamente, né, eu vou ter a força peso para baixo e a força de resistência do ar exatamente igual ao peso, se equilibrando aqui em cima. E aí o seguinte, né, nessa situação, ele vai até tocar o solo. Tá? Então vai ter um pico na força, porque ele acionou o paraquedas, e aí ele vai caindo até chegar no solo com uma força F agora, maior, igual ao peso, né? Diferente daquela, porque a gente teve esse pico, mas uma força F que vai equilibrada com o peso até chegar ao solo. Ok? Então, reforçando, olha o que a gente vai procurar nos gráficos agora. Uma força de resistência do ar, porque é essa que a gente quer, né? Que começa nula e vai até um valor igual ao peso. Depois, ela tem um pico e aí ela diminui até chegar no peso novamente. Tudo bem? Legal essa primeira parte. Ó, começou 0 e chegou até um valor igual ao peso. O que tem de errado na segunda? Diminuiu para 0. A resistência do ar não diminui para 0. Ela vai chegar num valor igual ao peso. O segundo gráfico. Força de resistência do ar aumenta um valor igual... Ah, tá igual, né, cara? É o mesmo, só tá espelhado, tá? Eu podia colocar na parte de cima ou na parte de baixo. É o mesmo gráfico, só que tá espelhado. Os dois estão errados, porque a resistência do ar equilibrou com o peso aqui e aqui ela tá 0. Aqui ela equilibrou com o peso e aqui ela tá 0. O fato de estar em cima ou embaixo é só a orientação adotada pela trajetória, tá, pessoal? Pouco importa que está em cima ou embaixo. Ó, bonito esse. Resistência do ar começa em 0 e vai até um valor igual ao peso e depois diminui até um valor menor que o peso. Falso porque não fica num valor menor que o peso. Esse é o erro. D. Bom, aqui é o seguinte, né? Nós temos força de resistência do ar. Começa para cima e depois ela fica para baixo. Ou começa para baixo e depois ela fica para cima. Não, né, cara? Durante a queda do paraquedista, a resistência do ar sempre vai estar contrária ao movimento. Ok? Ou seja, apontando para cima. Então, essa inversão no sentido aqui não faz sentido. E aí, olha que bonito isso aí, gente. Ó, a resistência do ar começa com que valor? 0. Aumenta até atingir o peso, até atingir a velocidade terminal. Essa aqui era aquela primeira situação de velocidade terminal. Aí a gente aciona o paraquedas no instante TA. O que acontece com a força de resistência do ar? Ela vai para um pico. Professor, não é pico, professor, é mínimo. Ah, cara, é só orientação para cima ou para baixo isso aqui. Pouco importa, mas ela saiu de um valor e foi para um pico, para um valor máximo. E depois estabilizou muito próximo do peso novamente, ok? Então, como é necessário que ela equilibre com o peso antes de acionar e depois de acionar o paraquedas, a letra I é a correta aqui. Tudo bem? Esqueço desse troço aqui, não estou acostumado. Segue.
Em um automóvel de brinquedo de 1 kg, há diversas forças aplicadas. Veja a figura a seguir, na qual todas as forças aplicadas a ele estão representadas. Tá aí. Forças que estão aí, gente? Estão representadas aqui pra gente? Normal peso, é isso, ó. Normal peso. O que mais? F e atrito. Força F deve ser uma força motriz, atrito deve ser uma força de resistência de superfície, por exemplo. Peso é a força peso e N é a força normal. Tudo bem? Legal. Aí o seguinte, olha o que ele fala agora. Sabe-se que as forças N e P estão exclusivamente na direção vertical, enquanto F e A estão exclusivamente na direção horizontal. Ele definiu para a gente o P como peso? Ele falou isso em algum lugar? Não. Então, por mais que a gente ache que é o peso e é normal, ele não falou isso. Ele definiu para a gente que o F é a força do motor, é a força motriz? Não, ele chamou de F. E que o A é o atrito? Também não, ele só chamou de A. E isso tudo vai influenciar na nossa resposta depois, principalmente do item 2. Cuidado porque isso é safadeza, tá? Ele não definiu como força motriz e força de atrito, só falou que são as forças. Então, essas 4 forças atuam sobre um corpo. A gente acha que é peso normal, atrito e força motriz, mas ele não falou isso, só falou que atuam 4 forças. Ok? Bom, a partir dessas informações, seguem. Item 1. A resultante das forças é exclusivamente horizontal, com sentido para a direita e intensidade 2 newtons. Vamos lá? Intensidade da força resultante. Gente, olha para a força que tem na vertical. 10 equilibra com 10, perceberam? E na horizontal eu tenho 10 para cá, 8 para cá. Como é que vai ficar a resultante? A força resultante, pessoal, vai apontar para a direita, com certeza. Opa, aqui não ficou bom. A força resultante vai apontar para a direita. E como é que a gente calcula o módulo da resultante? Força resultante igual 10 menos 8, ou seja, força resultante de 2 newtons. Tá certo o que ele falou? A força resultante tem direção horizontal, sentido para a direita e intensidade 2 newtons. Fomos? Fomos. Item 1, check. Verdadeiro. Item 2. O automóvel se movimenta certamente na direção horizontal e com sentido para a direita. Para onde está indo o automóvel? Betão, a resultante deu para a direita. Aliás, quando a resultante dá para a direita, tem uma outra grandeza física que está intimamente ligada com a força resultante, que é a aceleração. A aceleração é para a direita também, porque a resultante está para a direita. O carro pode estar acelerando para a direita? Pisando no acelerador para a direita? Pode. O carro pode estar freando para a esquerda? Pode também. Cuidado porque força resultante e aceleração, pessoal, não são grandezas que mostram para onde o corpo se movimenta. Elas mostram para onde está a aceleração. Só. Agora, se eu tenho aceleração para a direita, eu posso ter um carro pisando no acelerador para a direita ou posso ter um carro indo para a esquerda e pisando no freio. Aí o seguinte, né? O Catone... Tá, Betão, mas ele falou que era a força F e o atrito. Não. Ele não chamou aquilo de atrito e nem isso de força F. Ele só deu o nome F e A, que gera confusão na nossa cabeça. Aí o seguinte, Catone, se fosse força F e atrito, se ele falasse isso no enunciado, sim, o carro está indo para a direita e está acelerando. Mas ele não falou, ok? Então, não podemos generalizar o sentido de movimento como sentido para a direita
Porque ele não falou que F e A são forças motriz e força de atrito. Tudo bem? Item 2, então, verdadeiro ou falso? Volta lá no 2, Betão. Cadê você? Agora perdi o negócio. Aqui. O automóvel se movimenta certamente, sublinha certamente, prova de história e geografia, né? Palavras totalizantes. Certamente na direção horizontal e com sentido para a direita. Catone, você não pode falar nome, né? Desculpa, falei, agora gravou, vão editar aí, né? De novo. Querido, tá? Não posso confirmar, então, que o sentido é para a direita, né? A gente não tem certeza disso, eu só tenho certeza que a aceleração é nesse sentido. Então, os tipos de movimento possíveis, eu posso, tá, ter um movimento retilíneo e acelerado para a direita, mas eu posso ter também um movimento retilíneo retardado para a esquerda. Os dois são possíveis. Tudo? À frente? 3. A aceleração do carro é de 1 metro por segundo ao quadrado. Calculamos a aceleração? Ainda não. Vamos calcular a aceleração do carro, então. Ó, para chegar na aceleração do carro, pessoal, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é a resultante? 2 newtons. Qual é a massa do carro? Ele falou aí. Força resultante 2. A massa do carro é 1 kg, é isso, né? 1 kg. E aí a aceleração, então, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Por hora, estamos bem. Não sei se está gravando aí, gente, mas é o seguinte, tá? Quando a gente olha para a resolução desse problema aqui, não tem cálculo mirabolante, não tem log, não tem nada pesado, mas tem aqueles conceitos básicos de velocidade, aceleração, calcular resultante, tá? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. Não era uma questão difícil, tá? Mas tem que ter os conceitos básicos bem alicerçados aqui. Ok? Ficou faltando 2, gente. Nas aulas depois a gente ainda vai desenvolver aqueles 2 ali também, tá? Mas aí tenta a nossa aula normal, né?